temos um tema diferente, nós vamos falar sobre fluxo de caixa. O que é isso? O fluxo de caixa é a forma como você expõe, principalmente para ti, mas num segundo momento até para um terceiro, como vai estar o equilíbrio financeiro dessa empresa nos próximos dias. Eu fiz um fluxo só para uma semana, para vocês terem uma noção, só para essa semana. Nada impede que vocês tivessem dados lançados de 2 semanas, de 3 semanas, de 4, etc. e tal. Eu estou imitando aqui no encontro de hoje um exercício que é parecido com o que eu dava no Sebrae. Eu dei aula há 8 anos pelo Sebrae Santa Catarina, tá? Exatamente desse tipo de matéria. E se costuma dizer que os fluxos financeiros mais tradicionais, eles refletem 3 tipos de realidade, podendo ter 2 versões. Quais são as 3 realidades e quais são as 2 versões? As 3 realidades são as seguintes. Você pode ter um mesmo fluxo financeiro apresentado de maneira realista, otimista ou pessimista. Mas os 3 são válidos. A gente só mostra os 3 para vocês terem noção de como é que trabalha a cabeça das pessoas que gostam, às vezes, das 3 versões ou de uma das versões e tal, né? E você pode ter ele integral ou por centro de custos. Então, tem algumas variações e o meu papel, a partir de agora, vai ser que, nesses minutos, nos próximos 15 minutos, lembrando que são 15 e 9, a aula termina no máximo 15 e 25, vocês vão ter noção do que é cada caso. A partir de agora, eu vou perder o contato visual com vocês, ok? E vou tão somente ver a própria tela do Fortuna que faz isso. Então, vamos lá que eu vou compartilhar. Só vou pedir para o Alex fazer a gentileza de me dizer se está visível esse quadro aqui. Está visível, Alex? Positivo. Ok. Pessoal, eu sempre faço uma sugestão para vocês quanto à metodologia de fazer um fluxo de caixa assim. Primeiro, evidentemente, esteja na parte do Fortuna que diz fluxo de caixa. Perfeito? Né? Não tem sentido você fazer um fluxo de caixa e estar aqui dentro de pendência. Ó, agora eu estou na pendência. Ok? Então, você tem que estar dentro de fluxo de caixa. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu sempre recomendo é o seguinte. Mantenha aqui os lançamentos que refletem a extensão de fluxo de caixa que você quer. Por exemplo, eu quero um fluxo de caixa cuja extensão seja de hoje, perfeito, já está aqui, ó, dia 11. Mas eu quero ele bem curtinho. Então, eu quero ele só até agosto mesmo, mas no dia 15. Esse domingo agora. Perfeito? Então, gravei, ó. Como vocês podem ver, só tem lançamento cobrindo de 11 até 14, que é da extensão do fluxo de caixa que eu pedi. Beleza. Fazendo isso como primeira etapa, aí você tem algum ponto de contato meu que está produzindo ruído. Então, eu vou pedir para todos vocês mutarem, exceto o Alex, que de vez em quando eu tenho que perguntar a alguém se eu estou vivo. Tudo bem, Alex? Perfeito. Tá legal. O restante, por favor, podem mutar. Então, olha só. Fluxo de caixa, normalmente você faz esse relatório por aqui, ó. Relatório, fluxo de caixa. Aí, essa opção semanal, e aqui tem muitas opções. Mas espera aí, eu quero que vocês entendam uma coisa dessa empresa antes. Um fluxo de caixa parte de um saldo. Então, eu quero que vocês tenham noção dessa empresa exemplo, que saldo ela possui. Ó, vou repetir aqui, ó. Relatório, tesouraria, saldos. Ok. Visualiza. Pessoal, olha só. Essa é uma empresa que ela trabalha com 2 bancos, Bradesco e Itaú. E 3 contas de poupança. Ela tem uma poupança que ela chama Itaú Equipamento, uma segunda que se chama Itaú Imóvel, Itaú Veículo. Só que só na Itaú Equipamento ela tem R$ 1.400 guardado. Tem empresas que têm esses hábitos. Elas criam contas específicas para terem reserva para certos propósitos, né? Muito bem, é o caso dessa empresa. Nós estamos lidando aqui com um caso real, tá? Só os nomezinhos que estão trocadinhos. Bom, essa empresa, no Banco Bradesco, ela possui 46 mil, mais ou menos, uns quebradinho a mais, e no Itaú, 14 mil. Então, é uma empresa que tem
só aqui nessas duas contas dela, 60 mil de reserva. Mas eu já vou dar uma informação para vocês, tá? Normalmente, o dia a dia dela, ela toca com a empresa, com a conta do Itaú. A conta do Bradesco é uma conta mais de reserva operacional, né? Se a coisa apertar e etc, tá? Mas ela opera mesmo com essa conta aqui do Itaú. Perfeito. Dito isso, vamos para o fluxo de caixa pessimista, otimista e realista. Vamos lá. Relatório fluxo de caixa semanal. Eu quero de hoje, mas eu falei para todos vocês que meu fluxo de caixa é curto. Então, a data final vai ser no próprio mês de agosto, no próximo domingo, porque o fluxo no Fortuna ele vai de segunda a domingo. Ok. Bom, eu gosto de tirar meus fluxos por entidade. Saber de quem eu recebi e para quem eu paguei, pessoa a pessoa, né? Seja ela física ou jurídica. E eu vou mostrar resumo por semana também, tá? Mas normalmente eu me organizo tirando um fluxo de caixa completo. Vamos lá. O que é produzir um fluxo de caixa que ele tem uma tendência pessimista? Muita gente gosta, só se organiza com esse fluxo de caixa. É aquele em que o saldo inicial, o cara chega aqui e zera. Ele fala assim, eu não quero contar com o saldo da minha conta. Perfeito? Eu quero ver se a minha empresa se equilibra só com o saldo do movimento dela. Então ele dá uma forçadinha de barra, né? Porque qualquer dia que não vá muito bem, a empresa começando do zero é sempre complicado. Como nós vimos, essa não é uma empresa que está começando do zero. Ela tem 60 mil em conta, ok? Mas se você, e muita gente gosta desse fluxo de caixa, começa saldo zero, olha só o que acontece. Eu simplesmente vou mandar visualizar. Ó, tá vendo? Saldo inicial, zero. Perfeito. Na quarta-feira, já vai ficar normal hoje, né? Pela previsão de fluxo. Entra 8.330 com a Chaplin. Temos duas saídas, totalizando 4.008. Diferença do dia, entra 8.330, sai 4.008. Então, dá 4.322. Então, 4.322. Mas, muito embora amanhã entre 6 mil, sai 19, logo a diferença do dia é 13 mil. 13 mil menos 4 mil ainda ficaria negativo. Ou seja, essa empresa aqui, a movimentação dela não segura a onda da semana. Perfeito? Porque não tem como ela operar assim, ela vai depender de saldo de caixa, né? A não ser que ela produza uma antecipação de receita e tal, mas enfim, no normal do que nós chamamos. Fluxo de caixa pessimista, quanto a saldos, né? Porque pessimista é se pintar vermelho no meio, né? É um fluxo de caixa que não está legal. E se você partir de zero, você não está contando com as suas reservas. Então você acaba gerando incidentes que gera essa perspectiva de pessimista, né? Ei, vai faltar dinheiro. Isso não é uma boa notícia. Perfeito. Bom, agora vamos entender um fluxo de caixa realista. Realista é aquele em que você opera com saldo inicial, sim. Essa empresa, todavia, se simplesmente mandar visualizar, vai vir saldo de tudo que é conta, mas não é assim que ela opera. E é importante que você saiba que no Fortuna, você pode operar com fluxo de caixa, mas só de certas contas especificamente. Eu estou vivo, Alex? Tá me ouvindo? Tá bem, tá indo bem. Pode Tá continuar. legal. Então vamos lá. Isso significa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se eu simplesmente mandar visualizar, vai começar o saldo para efeito de fluxo de caixa com 62 mil. Mas essa empresa não opera assim. Olha que dica bacana que eu estou dando para vocês. Várias empresas operam com duas contas para segurar a movimentação. Normalmente, ela opera com uma conta que segura a onda financeira dela, que nesse caso aqui eu vou procurar, ó, é só o Itaú. Lembra que eu disse para vocês que essa empresa aqui, o que segurava a conta era o Itaú. O saldo do Bradesco era um saldo de reserva. Perfeito? Eu gosto muito desse conceito. Uma conta segura a frente
do dia a dia financeiro, mas existe uma outra conta que, na realidade, é uma conta de aplicação, que a empresa tem a sua reserva se surge um contratempo, uma situação, e isso faz com que ela nunca tenha dinheiro em banco, né? Então, todo financeiro que quer agregar valor na participação dele, da empresa, ao invés de estar simplesmente recebendo e pagando, ele sugere isso para a sua direção, né? Porque essa é a maneira, digamos assim, uma das maneiras interessantes de você proceder financeiramente, né? Você tem a tua conta do cotidiano, do dia a dia financeiro, você tem uma conta de reserva. E você tem, inclusive, contas de propósitos específicos, né? Essa empresa aqui, por exemplo, esses saldos que apareceram aqui não são reais, né? Ela para comprar equipamento, imóvel ou veículo, ela está sempre pagando antes, né? Ou seja, criando as reservas antes. Vamos ver com saldo só do Itaú como é que fica. Ó, esse é o saldo, é a operação realista dela. Ela está sempre com a conta do Itaú e o saldo. Vocês viram lá desde o primeiro momento que é 14 mil. Ok. E daí você percebe que aquele vermelho que tinha na quinta-feira, uma vez que essa reserva está presente, ele já não existe mais, dando muito mais realidade para essa empresa. Uma empresa que opera na sua conta principal entre 15 a 20 mil reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, isso é legal também, estabelecer os valores que normalmente você opera, né? Toda vez que essa conta aqui do Itaú, no critério dessa empresa, ultrapassa 20 mil, ela passa o dinheiro para o Bradesco, perfeito? E daí as reservas aumentam, os donos também levam para casa, enfim, mas o financeiro, ele consegue ter essas duas contas com limites claríssimos de quanto é que elas têm que ter para operar, né? Perfeito. Aqui nós estamos numa posição realista dessa empresa, né? Agora, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês, voltando aqui, que no fundo, a gente viu na aula anterior, que o futuro financeiro ele é composto pelo fluxo de caixa, que são compromissos de fato, né? Mas também por simulação. E que as simulações guardam perspectivas, tá? No caso dessa empresa, ela tem uma coisa assim que é histórica. Todo dia ela fatura mais ou menos R$ 2.500, em média, mas que não são previstos. É gente que aparece com um caminhão, estaciona, faz um serviço na hora, e etc, etc e tal. Então, o financeiro dessa empresa, ele já faz essa programação. Aí você pensa assim, peraí, eu tenho lançamentos no fluxo, e eu tenho lançamentos na simulação. Mas é possível eu tirar um relatório de fluxo de caixa que considere um ou os dois ao mesmo tempo? É assim. Então, isso normalmente gera uma situação otimista. Porque normalmente os imprevistos regulares têm a ver só com a entrada. Perfeito? Dificilmente uma empresa tem uma situação negativa que todo dia faz ela gastar tanto. A situação mais comum é ela ter uma situação positiva, mas que é difícil de prever. Perfeito? Bom, como é que esse financeiro, que praticamente todo dia faz R$ 2.500 a mais, tá? Faz um fluxo de caixa? Vamos lá. Repetindo, então. Fluxo semanal. Eu falei que era de curto prazo, então que ia só dessa semana. Ó, agosto, indo até... Hoje é dia 11, né? Até dia 15, perfeito. O primeiro fluxo que eu fiz, eu chamei de pessimista. Por quê? Porque você apaga os saldos. Ao apagar os saldos, você não conta com as suas contas correntes. E daí você gerou essa realidade aqui, ó, de inclusive ter uma semana... De ter uma semana, um dia na semana negativo. Perfeito. Quando você considerou aqui, ó, o Itaú, né? Você já mudou a tua realidade. Olha como é que ficou. Ficou direitinho. Nós chamamos esse realista. Agora, para você gerar um otimista, é simplesmente você acender, ó, aqui, ó, e mandar destacar as simulações. E aí ele vai passar a considerar aqueles 2.500 todo dia. Querem ver?
Olha aqui os 2.500 aqui, ó, aceso. Perfeito? Você quer ver uma empresa que isso aqui tem tudo a ver? Uma construtora. Nós temos pessoas aqui que são de construtoras. Uma construtora, ela tem normalmente os custos delas previsto direitinho, né? De repente, ela vende um apartamento entre 1 milhão, né? Então, ela tem recorrência de vendas de apartamento que acontece de tempo em tempo e que muitas construtoras preveem. Por exemplo, o proprietário da construtora que nós temos aqui, colaboradores deles, que no caso é a Manu e a Isa, né? Ele sempre diz para mim assim, não, um apartamento por mês eu vendo, é tanto. Então, ele já tem internamente na cabeça dele essa configuração de fluxo, né? Vamos para a segunda situação. A segunda situação é tipo assim, eu vou agora tirar só o fluxo realista e aproveitar esses minutos finais para mostrar para vocês como é que se tira fluxo de caixa por centro de custo. Observe antes o seguinte, olha aqui, ó, essa coluna aqui mostra os centros de custo que essa empresa tem. Ela tem centro de custo que chama escritório, mas ela tem uma filial Tubarão, mas ela também tem uma filial Joinville, perfeito? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar um fluxo de caixa geral, realista, onde eu vou usar só a conta de Itaú de Tubarão. Perdão, a conta do Itaú. Mas depois eu vou tirar um fluxo saindo só Tubarão e um fluxo apenas de Joinville. Então vamos lá. Relatório, fluxo semanal. Ok. Eu vou até dia 15. Ok. Entidade. Ok. Vai utilizar saldo? Vou tirar um relatório realista da conta que de fato segura a onda na minha empresa, que é o Itaú. Perfeito. Vai usar simulação? Não vou usar simulação. Mas, vamos lá, visualiza. Olha que empresa legal, ela dá 72 mil numa semana, num relatório realista, sendo que, bom lembrar que 14 mil era saldo inicial. Então, essa empresa aqui está dando por semana aí uns 55 mil, beleza. Joinville e Tubarão estão indo bem? Vamos ver então. Fechar. Para tirar por cento de custo, você tecla no filtro, centro de custos, bate nesse trovãozinho aqui, vou repetir, ó. Esse é o relatório do fluxo de caixa, perfeito? Tirando só uma das filiais inicialmente. Filtro, centro de custo, bate no trovão aqui, ou simplesmente bate aqui, ó. Eu quero a filial 2. Não, aqui, ó. Por extenso, iniciando com 2, ok? Tubarão? Tubarão. Vamos lá, confirma. Visualiza. Opa, ó. Se essa empresa tivesse só a filial Tubarão, essa semana as coisas não estariam indo muito bem lá em Tubarão, tá ok? Tá? Tem que ver se essa é a realidade das próximas semanas de Tubarão, o que está acontecendo lá, papapá e tal. Fecha. Filtro. Limpa. Agora eu quero ver Joinville. Centro de custos. Por extenso, iniciando com 3. Joinville está bem legal. 112 mil. Perfeito? Muito bem. Vou fechar aqui. Vou voltar a ter contato visual com vocês e vou fechar o encontro de hoje. O que vocês perceberam? Vocês perceberam que é muito interessante dividir por pedacinhos a atuação de cada... a gente já viu, por exemplo, Yara, clínicas que o médico estava dizendo assim, não, olha, eu vou fechar, cara, e tal. Mas quando ele foi separar o financeiro dele em pedacinhos, ele percebeu, na realidade, que quando ele faturava sobre determinado equipamento, e em relação àquele equipamento, quando ele pagava a conta daquele equipamento, nossa, levava todo o lucro da clínica. Tá compreendendo? Ou seja, um equipamento num setor que fazia diagnóstico, né, e tal, prejudicava bastante uma empresa. Mas eu vou fechar para vocês dizendo uma coisa. Se vocês conseguirem introduzir essa linguagem de fluxo de caixa na empresa de vocês,
vocês agregam muito valor no relacionamento do empresário da empresa com o setor financeiro, né? Eu, por exemplo, estou aqui com a Isadora e tem a Manuela também. Nós vamos começar um trabalho na empresa que elas pertencem, em que nós vamos fazer fluxo de caixa por obra, viu, Isa? Tá? Então você vai perceber que na semana que vem eu já vou começar a te procurar. Isa, olha, eu quero que a gente, eu, você, a Manu, o Fábio, a gente veja o que é a realidade de cada obra. A mesma coisa pode acontecer contigo, né, Sibeli? Muitas vezes você pode ter uma produção que é extremamente interessante, né? E a outra nem tanto, e algumas até com prejuízo, não é verdade? Né? Então é legal vocês terem essa condição de fluxo de caixa. Vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham uma ótima tarde, tá? E até semana que vem. Lembrando que esse espaço aqui eu não posso abrir para pergunta para vocês, porque as pessoas têm outros afazeres, tá? E tal. Se eventualmente você tiver pergunta, é pelo privado que vocês encaminham, tá? Uma ótima semana para todos, um grande abraço, tchau.